a experiência da Login, né? É a jornada de transformação digital humanizada, né? Com foco no processo, a modalidade desempenho, a categoria ouro, né? De 2 a 4 anos, a experiência de sucesso, e os alinhamentos, né? Mais expressivos no Brasil Digital, em consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, com a E-Digital na confiança no ambiente digital, nas tecnologias, no enfoque internet, cibersegurança, inteligência artificial e conectividade, na governança ESG, né, com enfoque em meio ambiente, social e governança, e a Login com a experiência da transformação digital humanizada, representando o ecossistema do Brasil Digital do Rio de Janeiro. Vinícius, por favor, a experiência e obrigado aí por compartilhar conosco. Obrigado, Fábio. Primeiramente, boa tarde a todos que assistem aqui o evento. Parabenizar aí o Instituto Brasil Digital por estar organizando o congresso. Acho que é uma iniciativa muito grandiosa e valiosa, e dizer que é uma honra poder estar aqui representando a Login e apresentando esse case tão importante para nós, né? Bom, o Bodin fez uma breve apresentação, né? Só para quem não me conhece, dando um pouco das minhas credenciais. Eu sou cientista da computação, tenho MBA em Logística Empresarial, pós-graduação em Gestão de Negócios com Adão Cabral, também uma pós recente em Gestão Estratégica de Pessoas e uma especialização em Transformação Digital pelo MIT. Estou há mais de 20 anos atuando no desenvolvimento de soluções de tecnologia, sempre focado para a indústria logística, né? E desde 2016 à frente da TI da Login, e desde 2020 liderando o programa de transformação digital aqui da companhia, em conjunto com o André Simões. Pessoal, vocês estão vendo bem aí a imagem que deu um baixo na tela? Se alguém só puder me confirmar. Sim. Tá, obrigado. Bom, rapidinho sobre a Login, né? Para quem não conhece, a gente é uma empresa de soluções logísticas integradas, né? A gente atua por praticamente todo o Brasil, especialmente na costa, com a nossa principal linha de serviço sendo a navegação, né, através de navios próprios, na cabotagem. A gente também está expandindo, temos operações na Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Temos um serviço de terminal portuário que fica em Vila Velha, e uma torre de transporte rodoviário. O mapa aí à esquerda consegue dar uma visão da nossa abrangência, praticamente em quase todo o território nacional, e nos orgulha de hoje termos um posicionamento de ser empresa de logística com maior capilaridade dentro do nosso país, né? A experiência que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês, né, era como que a gente conduziu o nosso programa de transformação digital por meio da nossa gente. Muito mais do que um simples projeto, né? A gente traz aqui um verdadeiro programa de transformação cultural que a gente vai explicar mais à frente, né? Com isso, a gente pautou como alicerce 4 pilares fundamentais, né, focados no Customer Experience, né, na digitalização para o Customer Experience, para melhorar o serviço dos nossos clientes, para a experiência dos nossos colaboradores, que é a torre de Employee Experience, na governança corporativa e a infraestrutura de TI como um alicerce para a transformação digital. E o nosso grande foco é trazer ela como a eficiência operacional. Bom, quando a gente entra nas melhores práticas, né, isso que eu acho que foi muito importante para a gente conseguir pavimentar desde o início um planejamento de como a gente queria construir essa jornada e não esse projeto, né? A gente fez um assessment digital em toda a liderança executiva da organização para medir o nível de maturidade de como cada executivo entendia o momento da transformação digital e de quais são as competências, né, e conhecimentos que seriam necessários para que ele suportasse esse movimento, né? O nome não à toa é transformação digital humanizada no nosso case, porque desde o início, né, eu junto com o André, a gente discutindo como a gente queria conduzir estratégia, e por ter estudado e pensado muito em como conduzir, a gente entendeu que isso é de fato uma mudança cultural e a gente queria fazer isso por meio de todas as pessoas da organização e não somente pela área de TI ou contratando algum serviço isolado, né? Bom, então essa questão do assessment foi uma coisa que acho que foi bem positiva para mostrar o nível do C-Level e ganhar o engajamento deles e o apoio. A gente utilizou soluções de BI e Data Analytics para a criação de dashboards, indicadores estratégicos, tático operacional.
Com isso, a gente já queria já trazer mais visibilidade de uma ferramenta importante para poder ganhar tração, né? Trazendo o que a gente chama de quick wins nessa questão dos dados. Então, ver como que a digitalização consegue ajudar na melhor eficiência e gestão operacional no dia a dia. A gente fez a revisão de nossas competências e valores, né, introduzindo comportamentos alinhados com a nossa necessidade de evolução, transformação digital, né, porque a gente queria, com esse grande objetivo, desenvolver destreza digital em nossos colaboradores. A gente fez alguns assessments de competência, a gente fez assessments do Gartner de transformação digital, e aí a gente conseguiu ver onde a gente precisava atacar, e uma das dimensões era realmente melhorar a destreza digital em todos os nossos colaboradores, né? Com isso, a gente, com o movimento de revisão de comportamentos, que é utilizado na avaliação do desempenho de cada colaborador, a gente trouxe novas competências e comportamentos que estão alinhados com esse objetivo. Um outro melhor prático aí, que foi, a gente utilizou muito no início, né, de soluções de RPA para produzir quick wins para a nossa unidade de negócios. Com isso, de forma muito rápida, eles já conseguiam perceber o benefício da digitalização de processo no seu dia a dia, melhorando a experiência do atendimento do cliente, mas mais do que isso, melhorando a experiência de trabalho de cada colaborador, sobrando mais tempo para ele focar em atividades complexas e entender que esse movimento de transformação digital está aqui para ajudá-los e quebrar qualquer tipo de barreira que eventualmente pudesse existir. Tá? A gente traz também aqui as lições aprendidas, né? Nem tudo é só sucesso. Acho que a gente, ao longo dessa jornada, a gente vai tirando alguns aprendizados. Acho que a primeira lição que a gente tirou e a gente corrigiu isso, a gente iniciou a jornada sem ter o que a gente chama de buy-in, né, de todas as áreas, não estava todo mundo na mesma página de como essa jornada, por mais que para a gente que estava executando esse programa tivesse muito claro, né, não estava todo mundo na mesma, das outras áreas da companhia, 100% nessa mesma nível, né? Então, isso foi uma lição aprendida que a gente tirou. É importante ter esse alinhamento desde o início. E na plataforma de relacionamento com o cliente, que é um grande produto que esse programa produziu, eu trago um pouco da informação deles aqui na frente, a gente viu que foi fundamental atentar para as diferentes personas que acessam o sistema, para permitir que todo mundo possa ter o melhor user experience, né? Inicialmente, a gente tende a pensar em um modelo muito ágil, com um determinado tipo de facilidade de acesso, mas quando a gente coloca o produto para rodar, a gente vê que a gente tem níveis diferentes de cada usuário utilizando. Então, a gente depois disso, fez um trabalho de escuta ativa com diversos clientes para mapear os diversos perfis de acesso como precisa para adequar a plataforma de relacionamento aos diferentes níveis de cliente que a gente tem. A gente traz aqui alguns indicadores de resultado, né? Primeiro, aqui no gráfico da esquerda, é a evolução do percentual de pedidos através da nossa plataforma digital, né, que é a que eu comentei recentemente da lição aprendida. Você vê que ela começou, a gente lançou ela no início de 2021 e ela teve uma ascensão sistematicamente na adoção de pedidos, sendo 100% realizado por eles, né? Aqui cabe destacar que essa pequena queda que a gente teve em outubro e novembro do ano passado foi referente ao problema que vocês acompanharam da seca do Rio Amazonas, né? A gente tem uma operação relevante lá em Manaus, então a gente teve que reprogramar várias escalas de navio, mudar um pouco da operação, então necessitou mais da atuação da nossa equipe de atendimento, né? No gráfico da direita, a gente traz aí a aderência da quantidade de viagens rodoviárias monitoradas pelo nosso aplicativo de operação intermodal. Então, todos os motoristas que prestam serviço para a companhia, eles têm que utilizar o nosso aplicativo, né? A gente está nessa campanha de crescimento. Esse indicador hoje, atualmente, ele já está na casa de 85%. Processo extremamente complexo, envolve milhares de motoristas. O aplicativo ele trouxe um benefício muito grande. A gente cortou uma quantidade imensa de papel que era utilizada para cada viagem, para cada container. Permite que ele registre fotografias, avarie informações. O nosso cliente tem informação no ato do que está acontecendo, facilita o nosso processo interno também aqui. Então, o aplicativo também está sendo um grande sucesso e crescendo dia após dia, né? Na dimensão do cliente, né? A gente também vê essa evolução do NPS, a gente vem medindo sistematicamente o nosso NPS, inclusive com o NPS específico da plataforma, constantemente a gente crescendo. A gente chegou no final de 23 com o melhor resultado de NPS da história, que trouxe
um agente na zona de qualidade. Então, isso foi um motivo de muito orgulho, e a gente vê muito nos comentários a percepção de como a digitalização tem ajudado e facilitado, né? Jornada de automação via RPA exclusiva para processo de atendimento ao cliente. A gente tem muito cliente que exige processos específicos, né? E a gente tem uma matriz muito grande de clientes diferentes. Então, a gente, para ter uma autonomia, um ritmo melhor da área de atendimento ao cliente, a gente entendeu esses problemas e criou centenas de robôs aí que ajudaram a tornar o processo mais ágil, né? Na dimensão de satisfação do colaborador, a gente tem investido muito, tem um programa aqui que a gente chama de Programa Oxigênio, que é focado para a melhoria da experiência do colaborador por meio da digitalização de processos, né? Está sendo um programa muito interessante, que a gente trata tanto para melhorar a vida daqueles colaboradores que executam os processos de gente, mas também para os clientes internos, né, que são todos os colaboradores da Login, passarem a ter facilidade nos serviços corporativos de maneira digital, né? Então, um programa que a gente tem conduzindo com muito orgulho aí, que tem produzido resultados interessantíssimos e não diferente, né, na medição que a gente tem todo ano do Great Place to Work, além de ser certificado, a gente tem evoluído ano após ano. Então, a gente evolui aí de um índice de confiança de 79 para 87, né, e de um NPS, né, que é o Employee Net Promoter Score, 57 para 76. 57 já era zona de qualidade, quando a gente vai a 76, a gente atinge o índice de excelência, né? E também evoluindo aí, que é uma outra métrica que a pesquisa GPTW traz, que é a evolução do nosso índice de evolução de inovação, perdão, índice de velocidade, taxa de velocidade de inovação, né, que a gente está galgando melhores resultados. Bom, quando a gente fala de planos futuros, né, a gente traz aqui que no Pilar CX a gente quer consolidar, né, a nossa plataforma de atendimento ao cliente, né? Vocês verem pelos indicadores que elas já estão bastante aderentes no uso, e a nossa ideia agora é concentrar-se na integração da cadeia de supply chain, né? O que é isso, né? A gente tem desenvolvido APIs para conectar com os sistemas dos nossos clientes e fornecedores, de forma que todas as transações, ponta a ponta, desde o meu cliente emitindo ordem de produção no RP dele, e na sequência ter que escoar essa logística, né, até o próprio serviço de reserva e programação dos caminhões e navios para realizar essa operação com os clientes, e as informações que eu tenho que trocar para os nossos fornecedores, ser 100% digitalizada através das APIs, né? Um projeto extremamente audacioso, desafiador, mas que a gente já tem um piloto de sucesso com alguns clientes, e agora a gente está visando para expandir cada vez mais, né? Já no pilar de experiência do colaborador, né, o que a gente quer é ter a melhor experiência do nosso colaborador, reforçar a Login como marca empregadora, né? A gente está construindo, né, uma plataforma centralizada que literalmente ele tenha toda a jornada do colaborador na palma da mão, desde a sua contratação até um eventual pedido de desligamento. Então, tudo que ele precisa interagir com a área de gente, seja de coisas básicas, consulta de recibo de pagamento, marcação de férias, etc., até coisas mais avançadas como gestão de equipe, ele consiga fazer pela palma da mão, né? E com isso, construir um verdadeiro data lake para construção de uma plataforma de People Analytics bastante interessante. A gente já está recentemente, né, tem uma evolução, provavelmente na atualização da experiência do próximo ano, a gente vai trazer aqui, desenvolvendo um dashboard de retenção extremamente interessante, né? Até uma ideia que a Andrea teve, e só foi possível porque a gente conseguiu lá atrás digitalizar esses processos. Esse dash com uma folha no Power BI, você consegue ter toda a história do colaborador na sua frente para poder ter as melhores decisões, visando a retenção do nosso time e valorizando os nossos talentos, né? No pilar da governança corporativa, né, o foco é a continuidade da digitalização e automação dos processos de back-office. A gente teve um grande ganho no ano de 2023, em que a gente fez uma implantação importante do SAP aqui, com o foco de trazer mais governança de processo. A gente quer, de fato, ter uma forte estrutura de governança, mas, claro, também dar aumento de produtividade para todos os nossos colaboradores, né? E, consequentemente, o atendimento melhor para os nossos clientes.
Ainda na governança corporativa, né, a gente tem uma derivada importante aí, que é a segurança da informação. Então, a gente tem uma série de ações para fortalecer as barreiras de cybersecurity, mas também trazer uma conscientização da cultura de segurança da informação para toda os colaboradores, né, eles sendo protagonista da segurança, não só uma coisa circunscrita à tecnologia da informação, e também o foco no desenvolvimento de aplicações seguras, né? Hoje mudou, tudo está na internet, então não basta você proteger a sua infraestrutura, seu processo de desenvolvimento de software ele tem que nascer com segurança desde o início, né? E por fim, no pilar infraestrutura, a gente segue com a nossa jornada de migração para cloud, né? Mas também focado em trazer aumento de resiliência para as nossas operações. A gente tem uma operação bastante nervosa, 24/7, envolve navio, envolve caminhão, envolve terminal portuário, muitos clientes, então qualquer falha, e como quase tudo hoje já é digital, qualquer falha que a infraestrutura de TI apresente, isso gera um impacto operacional muito grande, por mínima que seja, em questão de tempo. Então a gente tem cada vez mais tendo ações para aumentar a resiliência, né? Mas também utilizar a nossa infraestrutura como fortaleza para o nosso programa de segurança cibernética e também ela como um catalisador para a transformação digital, né? Levar para a cloud por levar não é uma coisa que a gente acredita como sendo vantajosa, mas sim você poder trazer os benefícios da cloud para acelerar esse processo de transformação digital. E aí, falando um pouquinho do nosso alinhamento com o ecossistema do Brasil Digital, né, na questão de pessoas, a gente muito focado no desenvolvimento da Agile Mindset nas pessoas na organização, então a gente treinou quase que toda a organização aqui já em Agile, a gente tem plano de participação, estruturação de horas por área, enfim, um monte de coisa legal acontecendo, né? Consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, como eu falei, a gente não considera isso um projeto da tecnologia, a gente considera como um grande programa de mudança cultural e mindset nas pessoas. Não à toa, a Login é uma das poucas empresas que o programa de transformação digital está sendo conduzido por uma diretoria que centraliza pessoas, processos e tecnologia. Então, dentro da diretoria que a Andrea lidera, né, para quem eu me reporto, ela está aqui acompanhando a gente, nós temos a estrutura de toda parte de gestão de pessoal, desenvolvimento organizacional, gestão, processos, remuneração e tecnologia, né? Então, isso facilita muito as interações e tem mostrado ter sido uma decisão muito acertada, que os resultados estão sendo bem consistentes, né? Claro, também promover o autodesenvolvimento, a gente quer que os nossos colaboradores cada vez mais se destaquem como sendo protagonistas na transformação digital, e também operacionalizar o encaminhamento social, né? Então, programas aí bastante interessantes que a gente tem de primeira geração, que um programa que a gente tem muito orgulho, são pessoas que são as primeiras na linha da família dela a ter um curso superior. A gente tem um programa diferenciado para ingressar. Temos uma pessoa na TI que entrou nesse programa que é um super talento, e muito orgulho a gente ver isso em toda a organização, né? Na questão da sociedade, eu acho que a gente praticamente todos os pilares aqui, né? Então, os fundamentos, perdão, pessoas no centro, como eu já falei, qualidade de vida, inclusão, sustentabilidade. Certa vez eu comentei com o André que de todos os indicadores legais que a gente trouxe aqui, o que me fez mais feliz foi quando teve uma pessoa, depois de a gente ter implantado uma solução, que virou para mim e falou: poxa, agora eu posso almoçar com a minha família, né? Porque eu não conseguia nem parar para isso. Então, acho que isso mostra que realmente a gente está no caminho certo, né? Na questão dos negócios, muito focado em transformar a experiência do cliente e transformar os processos operacionais, né? Na economia digital, inovação aberta, empreendedorismo e também educação e capacitação digital. A gente tem hoje uma universidade corporativa totalmente digital, uma plataforma incrível e muito rica, né? Bom, um alinhamento com os eixos, né? A gente, na questão dos eixos de transformação, um mundo de dispositivos conectados e também novos modelos de negócio, né? Acho que isso a gente está bem presente, né? E na questão dos eixos habilitadores, infraestrutura de acesso à tecnologia, informação e comunicação, pesquisa, desenvolvimento e inovação e também conhecimento no ambiente digital. E essa da comunicação para a gente é de fato um desafio, né? A gente, como eu disse, a gente opera navios, né? Então tínhamos desafios de conectividade lá bastante grandes, então a gente tem avançado muito, que a nossa ideia é que o nosso marítimo lá embarcado tenha exatamente a mesma experiência e a mesma oferta de serviço que uma pessoa aqui em terra tem, afinal ele é um colaborador
como todos. Então, a gente tem que manter essa experiência igual para todos eles, tá? Bom, dando sequência, né, a gente fala agora na questão das tecnologias habilitadoras. A gente tem usado bastante do que aparece aqui. Assim, internet, como eu disse, assim, para a gente é fundamental. Hoje, boa parte dos nossos serviços já são consumidas por plataformas que são na internet. A questão da conectividade dos navios, né? A gente tem avançado bastante. Mobilidade, né? Eu falei de apps, a gente já tem alguns apps lançados aí. A ideia agora é ter um colaborador centralizado. Tecnologia de dados, então, muita coisa de BI, Analytics, já espalhados por toda a companhia. A gente criou um modelo aqui de Self-Service BI, em que a área de TI ela administra os data lakes e as administrações, mas a gente treinou, capacitou e empoderou pessoas nas áreas para que pudessem construir seus próprios dashboards e tenham liberdade e autonomia para construir essas soluções, claro, com a devida governança, né? A internet das coisas, então a gente tem um projeto de modernização do nosso terminal, a gente já tem navio conectado com soluções de inteligência artificial que, com base no que os sensores estão indicando do motor, mais condições climáticas e de maré, o modelo consegue dizer qual que é a melhor velocidade e rota a ser utilizado para o navio, visando a economia de combustível, né? Então, isso é uma ferramenta muito interessante, né, que usa inteligência artificial, mas também usa a internet das coisas, porque está conectada com o modelo, e cibersegurança com uma frente muito forte que eu já trouxe aqui, né? É, Quando a gente fala de SG, alinhamento, eu acho que em todas as frentes a gente se preocupa. Cabe destacar que, independente da transformação digital, a Login encara a SG muito séria. Então, a gente tem um comitê de SG, a gente tem uma área tomando conta dessas iniciativas, é acompanhado firmemente por diretoria e conselhos de administração. A gente tem ações em todos os pilares do SG, destacando parceria com o Instituto de Formações Profissionais Especializadas, como já disse aqui do programa de primeira geração, enfim, incentivo que a gente tem muito atuante junto ao governo, né, nos órgãos reguladores, para estudo de emissão de portos, nos portos e nos transportes aquaviário e rodoviário, né. Junto com a empresa, a gente tem aqui um foco muito grande em reduzir a nossa emissão de CO2, então, o navio por si só, ele já colabora para tirar muito caminhão da estrada e reduzir a emissão, mas mais do que isso, também a gente atua fortemente em como cada vez mais otimizar os nossos navios. Então, recentemente, a gente adquiriu 2 novas embarcações mais modernas, com menor consumo. Falei desse software de inteligência artificial visando a redução do consumo. A gente tem uma calculadora de emissão de gases de efeito estufa, totalmente desenvolvida pela área de TI, com apoio da área de engenharia, né, e com órgãos reguladores para validarem que conseguem mostrar para o nosso cliente quanto que ele está economizando em relação à quantidade de emissão e árvores utilizando esses modais e ajuda a gente a guiar soluções. Na sociedade, assim, fortes ações que dá muito orgulho para a gente, em áreas de entorno das operações, como lá no nosso terminal portuário, o programa Primeira Geração, que eu já falei, né? E também um forte programa de diversidade e inclusão, que inclusive a gente tem uma competência organizacional que fala em atitude inclusiva para demonstrar como que a gente leva isso realmente a sério, né? E em relação ao meio ambiente, já falei um pouco da redução da emissão de CO2 e de consumo de energia, e na governança, a gente tem metas de SG incorporada a todos os objetivos da liderança, um programa forte de privacidade e também um modelo de governança em linha com as boas práticas internacionais, né? Era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês do case. Gostaria mais uma vez agradecer a todos que acompanharam e também a André Simões, que é minha líder que está aqui acompanhando, que é a pessoa que tem, junto comigo, aí, liderado esse programa de transformação digital e conseguindo dar um direcionamento estratégico muito positivo. Vinícius, parabéns pela apresentação, obrigado, gratidão por compartilhar a experiência da Login, muito rica. Nós vamos agora já passar a segunda experiência, o compartilhamento, né, com o Tenente Henrique Oliveira Lima, que vai apresentar o case do Colégio Militar de Manaus, o curso regular de educação à distância do Colégio Militar de Manaus. Então, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Nos ouve bem? Sim, sim. Então, nossa gratidão ao Tenente Henrique Oliveira Lima, a experiência de sucesso, né?
do Brasil Digital, do curso regular de educação à distância do Colégio Militar de Manaus, os focos, né, as classificações, né, do foco em processo, modalidade aprendizado, a categoria diamante, acima de 5 anos, e os alinhamentos com o Brasil Digital em Pessoas ao Centro, na E-Digital, Educação e Capacitação Profissional, em Tecnologias e em Realidades Digitais, na Governança e Meio Ambiente, representando o ecossistema do Brasil. O Tenente Coronel, então, Oliveira Lima vai nos compartilhar, então, um case, essa experiência com a gente, tá bom? Voltamos depois, então, com as interações. Obrigado. Tá ok. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, parabéns aí à equipe que está organizando esse congresso. Eu penso que é um momento ímpar, né, que nós temos aqui e que a gente compartilha experiências, né? E agradeço aí pelo convite, mais uma vez, que a equipe fez ao Colégio Militar de Manaus, né, à sessão de educação à distância. Então, eu sou o Tenente Henrique, né? Eu sou professor e colaborador também na parte de projetos aqui do EAD, né? Aqui da SEAD, né? Que é a Seção de Educação à Distância. E o nosso atual chefe é o Tenente Coronel Luiz Paulo. Né? Então, como ele está chegando agora, ele ainda está pegando como é que funciona mais ou menos ali. E o Coronel Barcelos já foi para a reserva. Então, a nossa missão aqui na Seção de Educação à Distância é exatamente levar, né, educação de qualidade, né, para os militares e servidores federais, né, de uma forma geral, que precisam, né, que precisam do ensino, da educação em si, né? E esse ensino ele é levado de acordo com os valores do Exército Brasileiro. Pode passar. Então, atualmente, a sessão lá é grande, nós temos 48 pessoas, né, sendo um chefe, que é o Tenente Coronel Luiz Paulo, né? Nós temos um subchefe, 38 professores, né, tutores, 4 pedagogos e 4 militares, que nos dão apoio na parte administrativa, na parte de secretaria e na parte de TI. Então, nós funcionamos realmente como se nós fôssemos um colégio, né? Emitimos certificados, né? Temos o ensino do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então, é como se nós fôssemos um colégio, mas de maneira digital. Pode passar. Então, como já dito, nosso público-alvo são filhos e dependentes de militares que estão em missão, mas também atendemos alguns servidores federais, né? Então, por exemplo, aquele servidor do IBAMA, por exemplo, que vai para uma determinada localidade que tem uma carência educacional, ele entra em contato com a diretoria e a diretoria autoriza ou não, né, esse apoio da SEAD a esse servidor. Mas o nosso grande público são servidores militares, das 3 forças. Então, aquele pai que sai do Brasil, que vai para outro país, ou aquele pai que está em um local do próprio país, né, do próprio Brasil, que não tem a educação propriamente dita, né, nós damos esse apoio a ele. Pode passar. E como melhores práticas, nós temos um projeto de gamificação, né, gamificação no ensino fundamental, e o objetivo desse projeto é exatamente incentivar a participação dos alunos, né, a priori do ensino fundamental dentro da nossa plataforma digital. Então, nós trabalhamos com o Moodle. E como motivação, todas as salas do ensino fundamental elas são gamificadas, né? Para este ano, estamos querendo gamificar o ensino médio. Além disso, estamos também com a Feira de Ciências Híbrida. Então, no interior do Amazonas, nós atendemos 4 polos, Tabatinga, São Gabriel, Tefé e Boa Vista. Então, são alunos que estão nessas localidades e nós fazemos feira de ciências nessas localidades. Porque muitas vezes esses alunos eles só contam com o apoio virtual do EAD, né? E a gente sabe que muitas vezes é importante que o aluno ele tenha outras experiências educacionais. Então, para o interior do Amazonas,
nós estamos fazendo essas feiras de ciências, né? Tivemos uma ano passado e teremos as 4 feiras de ciências este ano, sendo a primeira em Tabatinga, no início de junho. Nós também temos como melhores práticas, né, atividades na área ambiental. Então, nós nos preocupamos não apenas em fazer práticas dentro da sessão com nossos professores, mas também passar isso para os alunos, né, incentivando esses núcleos no interior a realizar atividades de práticas ambientais, né, também compartilhando palestras ou realizando palestras, lives, né, para que os alunos possam acompanhar, e também fazendo parcerias. Eu irei falar posteriormente, parcerias com algumas instituições que possam nos apoiar, né, nesse sentido da prática ambiental. Pode passar. Nas lições aprendidas, né, a gente sabe que nem tudo é perfeito, e nós temos a nossa feira de ciências, que é um desafio para a gente. Então, quando a gente pensa em uma feira de ciências comum, né, é muito simples a gente imaginar como seria essa feira de ciências numa escola regular. Só que quando nós colocamos na nossa realidade, né, em que o aluno muitas vezes está a quilômetros de distância, falando aí dos nossos alunos do interior, nós temos muitas dificuldades, né? E temos muitos aprendizados a realizar. Então, a Feira de Ciências ela aparece como uma das lições aprendidas, né? Coisas que nós estamos acertando para melhorar este ano. Os nossos materiais também, né, são lições aprendidas, a qual nós temos, porque também temos a dificuldade de fazer com que o aluno ele realmente compreenda, entenda o que o professor quer dele, né? O próprio acesso dos alunos também está com lições, né, aprendidas, então, fazer o aluno acessar do local onde ele está, muitas vezes é um desafio, então nós estamos constantemente revendo esse processo e aprendendo coisas sobre isso, né? Também incentivamos a questão da capacitação, né, dos nossos professores. Já aprendemos muitas coisas durante esses anos, então tivemos capacitação que favoreceram algumas práticas dos professores dentro da nossa realidade e outras não. Além disso, temos o nosso próprio ambiente virtual, né? E também as ferramentas de comunicação, Ava, fórum, chat, né? Então, tudo isso são instrumentos e ferramentas a qual nós estamos constantemente aprendendo e melhorando o processo. Pode passar. Como indicadores de resultados. Então, o EAD, ele foi criado em 2002, né? E aí é possível perceber uma escala de alunos, né? O qual nós temos matriculado. Essa aqui é uma média de alunos matriculados, porque como os pais eles vêm e vão, então durante o ano inteiro nós estamos recebendo alunos, né? E em 2002 nós tivemos aí a quantidade de 503 alunos, né? Essa média. No entanto, a nossa capacidade são para 800 alunos. Pode passar. Ainda, todo fim de ano, nós realizamos uma pesquisa, né, com os pais e com os nossos alunos para verificar como está o desenvolvimento, né, da sessão. Então, nós perguntamos como estava o ensino, né, do CREAD. Então, 48,8% citou aí que é muito bom, né, e 27,4% falaram que é excelente. Perguntamos também sobre o atendimento da secretaria. Então, como eu falei, nós somos um colégio, né, e muitos documentos, né, essa parte burocrática, a nossa secretaria também resolve. E aí tivemos 35,7% muito bom e 35,7% excelente. Perguntamos também sobre o nosso material didático, então a grande maioria aí colocou 54,8%, que é muito bom. O conteúdo que os professores disponibilizam no Ava, que vai desde podcast, videoaulas, PDFs, né, jogos também,
56%, né, falou que é muito bom. Próximo. Temos o nosso projeto de gamificação no ensino fundamental, né, que ele é bem recente, como eu disse, nós estamos ajustando ele ainda, mas 47,1%, né, citou aí que ele é muito bom. Então, ele tem atendido os objetivos. E, por último, nós temos o Sistema Integrado dos Colégios Militares, que nós chamamos de 5.000, que é exatamente um programa ao qual nós lançamos as notas, né? E aí, esse programa ele gera o boletim para que os pais possam acessar. E aí, 40,5%, né, citaram que ele é muito bom. Pode passar. Então, como planos futuros, né, nós queremos construir uma sala acústica para facilitar e otimizar a produção de videoaulas, lives e podcasts. Nós queremos reorganizar a mesa da sessão de educação à distância, né, de forma que a gente coloque ali os professores, como se fosse uma ilha, né? Por disciplina, nós entendemos que isso vai favorecer a troca de experiências, a troca de ideias entre os professores, melhorando aí a confecção de materiais didáticos, né? Queremos também estabelecer parcerias com o objetivo aí de fomentar, melhorar a nossa prática educacional. Também queremos utilizar a tecnologia para melhorar a nossa prática, né? Para facilitar as nossas ações dentro da SEAD. Também vamos manter, né, o nosso corpo docente atualizado, né, com o que tem de mais novo no mercado. Então, semana passada, por exemplo, eu participei do BET Brasil, em São Paulo, umas semanas atrás, exatamente para pegar parcerias e trazer cursos, né, para que os nossos professores eles possam ser capacitados e a gente possa estar melhorando a nossa prática, né, de ensino. Também queremos implementar no CREAD o livro didático digital em parcerias com editores, né? E aqui eu coloquei a Moderna e Brasil. Queremos aprimorar a nossa feira, nossa segunda edição da Feira de Ciências Híbrida. E, por último, nós estamos procurando realizar atividades ambientais que contemplem, né, a ODS e também implementar de fato, o nosso Clube de Relações Internacionais, né, que é o CRI. Então, só para contextualizar um pouco, o Sistema Colégio Militar ele tem essa prática, né, o CRI, que são discussões como se fosse na ONU, né, a níveis de ONU, em que os alunos eles se reúnem para debater problemáticas que estão acontecendo no globo, né, essas situações. Pode passar. E aí, dentro dos alinhamentos, né, nós estamos aí com pessoas, desenvolveu o Agile Mindset nas pessoas e nas organizações, gestão das mudanças para organizações exponenciais, consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, promover o autodesenvolvimento. Né? Também estamos aí na sociedade, pessoas ao centro e sustentabilidade. Estamos também no negócios digitais, transformar a experiência do cliente. Na economia digital, né, estamos na inovação aberta e empreendedorismo inovador, e educação e capacitação digital. E, por fim, governos digitais, estamos centrados no cidadão. Próximo. Certo? E dentro dos eixos habilitadores, estamos aí na educação e capacitação profissional. Próximo. Dentro das tecnologias digitais habilitadoras, né, estamos aí com realidades digitais, internet, conectividade, mobilidade, tecnologias de dados, inteligência artificial e cibersegurança. Próximo. E aqui, no alinhamento, né, na academia, então, nós temos a participação de docentes de outras instituições contribuindo com as ações ambientais e tecnológicas. Então, nós procuramos sempre favorecer essa participação, né? Ano passado, nós tivemos a visita de alguns docentes e alguns alunos de cursos aqui de Manaus para conhecer
aqui a nossa sessão, também trocar ideias. Né? No governo, o uso de recurso público advindo da Diretoria da Educação Preparatória, né, que é a nossa diretoria, para subsidiar as nossas ações. Na empresa, nós sempre procuramos fazer parcerias, né, principalmente com o SENAC. Então, o SENAC ele sempre nos oferece cursos para a gente capacitar, né, e também atualizar os nossos professores. Na sociedade, nós utilizamos ferramentas, né, para verificar o nível de aprendizado dos nossos alunos, de forma que a gente consiga aí verificar se o que de fato os professores estão fazendo, né, na verdade a SEAD, de uma forma geral, se nós estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo, que é o aprendizado, que é a formação desses alunos, né, para a sociedade, para o Brasil. No meio ambiente, atualmente nós excluímos o uso, né, do papel na sessão, então nós estamos utilizando ao máximo os recursos que o Moodle oferece. Então todas as nossas provas hoje são digitais, todas as atividades hoje são digitais, né? E nós também realizamos ações e palestras que possam trazer, debater questões ambientais, além de fazer parcerias com instituições da área, né? Então, sempre promovendo uma conscientização ambiental, tanto aqui na nossa sessão, né? E aí nós transmitimos também isso para os nossos núcleos e para os nossos alunos. E o CREAD também, nós adquirimos uma média de 5.000 copos biodegradáveis, exatamente para eliminar, né, o uso de copos descartáveis. Estamos aí na luta, né? Ainda não está 100%, mas foi uma atividade que nós fizemos e a intenção agora é exatamente repetir essa prática para a gente possa finalmente alcançar o nosso objetivo. Parabéns pela apresentação, Tenente Henrique, né? Nossa gratidão por compartilhar a experiência do Colégio Militar de Manaus, mostrando, né, comprovando ali, trazendo na prática que é a jornada, né, que faz a excelência, né, não o meio, né, a restrição, né, as dificuldades ali, né, não impediram de trilhar uma jornada em busca da excelência também. Parabéns. Vamos pedir a todos agora, né, que abram suas câmeras, microfones, possa ter aí nosso momento de interação. Já obrigado aí pelos nossos painelistas, né? Mais uma vez agradecendo aí, reforçando ao Vinícius, ao Tenente Henrique, né? Pelo compartilhamento das experiências, né? Duas de grande calibre. Da Login realmente é impressionante, né? A dimensão, e fico feliz pelo uso do NPS, né? Porque ele sobe muita régua, né? Você vai pegar dos excelentes, você vai tirar a soma de bom, né, para baixo, né, para chegar no seu nível. Então, acho que ele é um sistema que ajuda a orientar muito a tratativa, né, daquilo que outras formas de captação escondem, né? Porque o NPS, qualquer detrator abaixo, joga seu índice. Então, ou você melhora, né, as camadas não tão cuidadas, às vezes, né, que o sistema vai acomodando, né, embaixo do tapete, ou você não consegue progredir realmente no sistema, né? E chegou de empregados a 76, uma taxa de excelência, é um resultado bem expressivo. Legal, Bodin. E assim, ao mesmo tempo que ele consegue ser uma ferramenta tão poderosa, ele é simples de aplicar, né? Então, e você foge um pouco daquela questão da média, né? Na média estou bom, né? Mas a gente não quer estar na média, a gente quer estar bom sempre. Então, acho que isso é importante. Obrigado. Temos aí interação, né, pela ordem, o Ari, depois o nosso Paulo Barcelos. Ari, por favor, contribuições. Ok, muito obrigado, Fábio. Parabéns às apresentações, muito marcantes. E com relação à da Login, Vinícius, ela guarda, então, como característica muito própria ter partido, né, em especial da área de recursos humanos, num vínculo extremamente forte com a área de TI. E então a pergunta é a seguinte: considerando a necessidade e conveniência de cada vez mais interagir, se conectar mesmo com
os principais stakeholders, né? Vocês têm conseguido fazer um pouco de escola e se pretende fazer com essa experiência, portanto, de dentro da companhia para outras organizações? Excelente pergunta, Ari. Sim, eu acho que é um desejo nosso conseguir. Eu não trouxe aqui, né, mas depois que a gente tiver curiosidade eu posso mostrar. A gente construiu o que a gente chama de um framework de transformação digital, né? Então, a gente desenhou basicamente como que a gente guia, né, as iniciativas de transformação digital. Então, ele tem um framework porque ele tem um início, meio e fim, com essas dimensões, como é que está suportado, ele é bem amplo, né? Acho até que caberia estar aqui no case agora por você estar fazendo essa pergunta. Eu acho que a gente quer, assim, cada vez mais dar visibilidade, expandir isso de uma forma estruturada para outras empresas, né? Ela tem um dever de casa aqui nosso de consolidar algumas questões, tem também o fator tempo, mas o fato de estarmos aqui no Instituto Brasil Digital é uma forma que a gente tem um alcance grande para poder levar essa experiência e abrir espaço para trazer isso que você faz, que você está perguntando, né? E esse case é curioso, porque a gente, olhando de trás para frente, é sempre mais fácil, né? Quando está aqui. Mas lá atrás, a gente não saiu fazendo, né? A gente, quando o CEO que sugeriu, né, ter essa mudança da TI para a diretoria da Andrea, né, a gente, no primeiro momento, né, André, a gente, pô, peraí, eu como TI, vou doente, André também, mas depois que, assim, questão de um dia para o outro, a gente já, não, cara, faz todo sentido, pessoas, processos, tecnologia, vamos estudar, vamos trazer o nosso conhecimento de capacitação. Então, a Andréia buscou cursos, eu busquei cursos, a gente se preparou, sentou, planejou, definimos o nosso sonho, onde a gente quer chegar, sempre num plano de 4 anos, então a gente vai revisitando isso todo ano, né? Estabelecemos o frame de transformação digital que a gente falou. Então, hoje a gente tem uma receita, né? Podemos falar assim no bom português, né? Mais simples, de uma metodologia, né? Que coloca pessoas no centro como protagonistas para a transformação digital. E um indicador interessante que a gente vê que isso tem reverberado na organização e está dando certo. Claro, os projetos são importantes, as plataformas são importantes, os aplicativos são importantes, mas é quando a gente vê, né, hoje, por exemplo, a gente tem um diálogo de cultura da diretoria que é quinzenal, porque sempre a gente fala de temas diversos, né? E hoje, por um acaso, a gente apresentou temas de projetos dos estagiários da área. Nenhum deles era de TI. Um era da área de gestão e outro era da área de saúde. E os projetos foram de transformação digital. Um digitalizou toda a questão dos indicadores de saúde, ajudou o outro. Claro, a TI ajudou de alguma certa forma, seja na capacitação, seja na ferramenta, mas a gente vê, isso é só um exemplo pontual que eu estou te falando de hoje. A gente vê em diversas áreas da companhia hoje, as pessoas já buscando essa digitalização. Agora o problema é outro, agora o problema é organizar, calma, dar conta, priorizar. Então a gente está vendo agora, não adianta sair todo mundo fazendo tudo, senão você perde governança, cria um monte de questão espalhada. Então, mas, assim, olhando por esse lado, a gente entende que, sim, a gente conseguiu produzir, né, o grande objetivo que é uma transformação digital por meio das pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem um desejo, sim, de tornar mais acessível para todas as organizações. Não sei se o André quer complementar algo. Ótimo. Não, hoje eu estava almoçando com o fornecedor nosso, que é a Robert Half, e de fato é assertiva essa questão, né? Mas é diferente da área de tecnologia na área de RH. E de fato a gente, depois que faz acontecer, né? Porque também teve um processo de transformação cultural, logo que a gente começou a estudar, onde nós revisamos as competências e os valores para estar alinhado com essa jornada. Então, as empresas têm que atentar a isso, né? Você não pode estar falando de transformação digital e os seus valores, suas competências, a cultura da empresa não está alinhado com essa jornada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mudança de mindset do C-Level para conseguir organizar essa jornada e a revisão dos valores, para que você tenha valores e competências compatíveis com o que você espera do colaborador nessa jornada. E muito desenvolvimento, tá?
barreira que a gente encontrou foi no próprio time de RH. Então, a gente fez um trabalho muito forte de ampliação do mindset do próprio time de RH para eles entenderem essa jornada como uma coisa que ia trazer valor para todo mundo, né? Tanto para cada pessoa do RH quanto o cliente interno, que é toda a organização. Então, tem todo um passo a passo aí que a gente construiu, que deu suporte para que essa jornada acontecesse, mas eu queria destacar esses 2 grandes pontos. Não dá para você falar de inovação e seus valores, suas competências não terem nada falando sobre isso. Não tem como a gente falar de uma jornada de dados, né? Se você não tiver uma execução com foco em dados. Então, esse eu gosto de dar esse exemplo, porque traduz muito isso, essa mudança de cultura. A gente tinha uma competência que era execução efetiva, agora a gente tem a execução através de dados. Então, quando você começa a trabalhar esses comportamentos e a dizer para o colaborador, é isso que a gente espera de você, ele vai vindo contribuir com essa jornada, mas tem que ter uma forma de fazer, não é só lançar o desafio e não trabalhar esses elementos de comportamento, né? Porque é tudo novo para o ser humano. E tudo que é novo e que é mudança, a gente tem uma tendência de não quero, né? Porque é mais cômodo eu continuar com o meu mindset. Então, teve todo um trabalho aí também, e ainda tem bastante pela frente, né? Com o comportamento da pessoa, para ela entender que a automação traz melhor qualidade de vida dela, como o Vinícius falou, né? Que o KPI não é o KPI da Andrea, porque no início, quando eu comecei a organizar a diretoria pedindo KPIs, eles diziam que tinham que fazer o KPI para me apresentar na reunião de resultado. E hoje não, hoje a gente assiste projetos de estagiários cujo o desafio é montar um BI para a gente controlar melhor o ciclo de gente na organização. Então, a gente vê muitos movimentos, mas são muitos na empresa já. Portais, por exemplo, da coordenação administrativa, chamado Facilitando, para ter toda o que é suporte para as áreas num único ambiente, né, para facilitar a experiência do colaborador. E a coordenadora, eu falei para ela, conta aí para mim o que é esse portal Facilitando. E ela já fala isso, né? É um ambiente onde está tudo disponível, Andréa, para melhorar a experiência do nosso cliente. Eu falei, nossa, realmente a nossa jornada de transformação digital está acontecendo na Login. Era esse o meu depoimento. Estou disponível para quem quiser trocar uma ideia com a gente, né, Vini? A gente tem muito orgulho dessa jornada aí de 3 anos e meio já. Muito bom, resultado expressivo. Paulo Barcelos. Aí. Primeiro, dar os parabéns tanto para os colegas, para o Vinícius, para a Andréia, como para o Tenente Henrique. Pedir desculpa, Tenente Henrique, mas vou puxar a brasa aqui para a turma do Rio. Focar um pouquinho aqui nos comentários. Eu fiz vários comentários nas apresentações anteriores, mas queria destacar essa questão do alinhamento. Eu acho que é importante destacar que vocês fizeram não apenas o alinhamento da estrutura, né, de pessoas, processos e tecnologia na mesma diretoria, mas vocês alinharam as práticas, né? Então, tem muita gente que faz isso, né, só para a inglês ver, né? Então, mas não é realidade. O depoimento da André explicita claramente que isso foi efetivamente traduzido nas práticas, na realidade da organização. Outro destaque importante é a questão dos indicadores, o Bordinho já falou, as métricas de desempenho, de resultados também, acho que tem a ter avançado bastante. Aí você falou bastante dessa questão dos indicadores de eficiência, otimização de recursos, até de emissão de CO2, várias coisas focadas aí, que tem a ver com as práticas de vocês. Eu queria o terceiro comentário, convite, graças a essa pergunta do Ari, você antecipou uma discussão que eu queria puxar com vocês já, que eu acho que as empresas do EcoSys do Rio, a gente vem discutindo isso também, essa questão da importância dessa metodologia de transformação digital. Nós estamos mapeando muito em municípios, como é que são as boas práticas, mas a gente precisa focar nas empresas, mas por que só nos municípios? Nós começamos pelos municípios, mas a gente tem que focar nas empresas, então já fica esse convite para vocês ajudarem a gente nessa discussão do Rio. E o Francisco, o pessoal já puxou, o Francisco já puxou isso para o Brasil Digital também, né, em outras reuniões nossas, então acho que a gente pode, no Rio, avançar nessa questão de metodologia. Então, agradecer já o aceite do convite, vocês estão no conselho com a gente, vão avançar nessa questão lá. E uma coisa que me chamou a atenção, foi num dos indicadores, aí eu vou fugir um pouquinho da apresentação aqui, mas
pela característica da atuação de vocês como uma instituição de logística, e aí o que teve de novo da apresentação de vocês para agora foi essas catástrofes no Sul. E nos indicadores falou, pô, meu desempenho caiu aqui porque foi um problema lá no Rio Amazonas, coisa e tal. Então, vocês estão sujeitos a isso tudo. Então, como é que Tá. tem algum... Aí é uma boa discussão que ele pode puxar para frente, se vocês já têm essa preocupação, transformação digital pode ajudar isso, inteligência artificial pode ajudar isso, então tem várias coisas, possibilidades. Como é que eu posso fazer para mitigar esses riscos impactos que essas catástrofes ambientais que nós vimos agora no Sul, mas esteve lá no Amazonas, tivemos no Rio, tivemos várias pelo país, o impacto disso nas minhas organizações. Então, vocês, acho que tem muito que a gente trabalhar nisso ainda, acho que essa questão do Sul trouxe essa reflexão para todos nós, e acho que é importante que a gente pense como eu posso ver, eu consigo antecipar, consigo me preparar para coisas assim, como é que são mitigar os impactos que uma catástrofe dessa possa fazer na minha organização, e vocês como instituição de empresa de logística tem tudo a ver, pode se impactar de várias formas com uma coisa desse tipo, né? Então, se não tem, é uma coisa que a gente pode pensar para frente, eu acho que é uma reflexão que eu queria colocar aqui. O que eu tenho assim de experiência na catástrofe do Sul, né, que é um exemplo de como usar a transformação digital para o problema que existe, que a gente já ajudou a transportar aproximadamente 180 toneladas de doação para o Sul, oferecendo o nosso serviço de logística, né? Ou seja, nossos equipamentos, containers, ou caminhões mesmo. Então, a gente está aí com algumas instituições. E aí o nosso VP de operações tem um grupo onde eles entenderam que era importante agora, porque são muitas as demandas e muita gente querendo ajudar. Eles estão desenvolvendo em tempo recorde uma plataforma onde você vai dizer, por exemplo, a Login disponibiliza 2 caminhões por semana, a transportadora Y3, a Z4, e as demandas vão ser colocadas ali para otimizar essa logística. E eu achei fantástico isso, né? Porque é usar a transformação digital no momento de crise, onde a gente entende que a crise do Sul ela não vai ser só agora, vão ter muitas demandas para frente, né? O Estado foi destruído. E esse é um exemplo do que você está falando aí, Paulo. A gente saber usar também a transformação digital frente a crises, né? Em relação à seca do Amazonas, assim, o nosso vice-presidente tem uma meta disso, ele está desenvolvendo ainda, provavelmente deve ter alguma solução de automação que venha para a gente, porque, de fato, né, tudo que se ouve é que se a gente prestasse mais atenção nos dados e tivesse os dados com mais inteligência, talvez a gente fosse capaz de ter evitado uma tragédia, né, uma catástrofe como aconteceu no Sul. Eu acho que esse vai ser o caminho. Não vejo outro, não. E no paralelo, complementando, traz também, assim, com essas crises, trouxe muitas oportunidades de coisas a serem melhoradas na plataformas para tratarem, e a gente se deparou, peraí, chegou, você mapeia todo o cenário, bom, ruim, ótimo, você não mapeou uma tragédia, né, uma grande proporção. E aí, quando isso acontece, a gente falou, opa, peraí, a gente teve muita reprogramação de carga. Teve essa discussão aqui. Então, toda vez que a gente criar um agente aqui de IA, que já padroniza as respostas para o cliente, responde, reprograma, e tudo mais, isso facilita. Porque a gente tem na nossa plataforma uma regra de autoaprovação, que ele tem que cumprir algumas etapas, tal, que ajuda muito para o cliente, né, que é uma demanda deles. Mas na hora que você foge do padrão, né, uma coisa que você quebra todas as variáveis que o modelo utiliza, e aí você volta para um processo que fica um pouco mais moroso. Então, trouxe muito input de coisa para melhorar. No app também, assim, a gente teve que botar ele para funcionar offline, porque às vezes o motorista vai pegar numa carga que era uma fábrica que não tem um sinal de celular adequado, o desafio de lidar com todos os tipos de aparelho possível e imagináveis. Então, você vai pegando essas crises, você vai trazendo, assim, esse aprendizado, né? Então, é muita coisa que alimenta. Obrigado. Estamos caminhando aí já um pouquinho para o nosso horário, mas eu rapidamente queria também do Tenente Henrique aí um pouco pudesse comentar um pouco desse back-office, né? Quem estava um pouquinho atrás hoje da linha de frente, né? Com uma experiência aí com 5 anos, hoje com resultados, né? Lá parametrizados, né? Expressivos, positivos, né?
mas como é que foi o começo dessa jornada, né? Da onde ela saiu, né? Ela já saiu do ambiente de tensão ou ela estava razoável? Quer dizer, qual é o momento ali mais crítico de quem estava de trás, né? E qual foi a pior dor para fazer esse impulsionamento que chegou hoje? Então, a SEAD, o EAD, ele nasceu de uma necessidade, né? Então, o militar ou o servidor federal, ele vai com a sua família, né, para o local onde ele tem que ir, e nesse local, muitas vezes, não tinha escola, né, não tinha um apoio ali pedagógico para o seu filho. E aí o EAD, ele nasceu dessa necessidade, né? O comando do Exército pediu para que fosse criado aqui no Colégio Militar essa seção, e antigamente era fax, né? Hoje em dia nós temos acho que 64 computadores, tinham 2 computadores só, né? Não era AVA, era como na forma antiga, né? A gente mandava via correio as nossas apostilas, demorava dias para chegar até o aluno, né? As provas, naquela época também era enviada da mesma forma, e aí começou aos poucos aparecendo a internet, né? Principalmente para essas localidades do interior do Amazonas, e aí os pais, a gente mandava a prova via e-mail, e aí os pais mandavam para cá, a prova já preenchida ali pelo aluno, a gente imprimia todas as provas, né? Então, a pessoa imprime 600 provas, fazia correção manual, né? Depois a gente lançava as notas, então era um sistema bem arcaico, bem doloroso. Além disso, antigamente nós tínhamos aqui um processo de logística, então a gente mandava ali, ensino médio são 11 disciplinas, a gente mandava 11 apostilas, né, com pendrive dentro, né, antigamente era CD, antes do pendrive era CD, então era um processo bem arcaico, exatamente para tentar amenizar a situação educacional dos alunos, né? Que você imagina, às vezes o aluno ele está em Brasília, né? Um colégio militar de Brasília presencial. Então ele tem tudo ali para ele, tem um ensino de qualidade, ele participa de um clube de mídias, ele participa de projetos de iniciação científica, ele tem tudo, né, para uma educação de qualidade. E aí o pai sai e vai para o interior do Amazonas. Sei quem conhece São Gabriel da Cachoeira, né? A gente chama a cabeça do cachorro aqui. Que até hoje é complicada a situação, né? Mas com a Starlink está melhorando ali a nossa comunicação com eles. Mas naquela época era bem pior. Então a criança ela ficava ali isolada, né? E a gente tentava ali de algum meio tentar amenizar e contribuir com a educação daquela criança, porque se não existisse o EAD, aquela criança ia ficar estagnada durante 2 anos ali, né? Ela ia perder seus estudos, né? E a mesma coisa acontece para os alunos que vão para o exterior. Hoje em dia nós atendemos mais de 40 países no exterior, mas é a mesma coisa, ele sai daqui do Brasil, né, e o seu vínculo com o MEC é cortado. Então a gente mantém esse vínculo para que quando o aluno volte, e muitas vezes quando ele volta não é início de matrícula aqui no Brasil, se não me engano, Estados Unidos é diferente, outros países, né, são diferentes esse período. Então, quando ele volta, ele não precisa esperar virar o ano para se matricular novamente. Automaticamente, como ele está no EAD, ele é transferido para o sistema regular, que pode ser tanto o Exército, dentro do Exército, como qualquer outra escola, né? Muito bem, muito obrigado. Nós estamos caminhando aí com o nosso tempo, né? A gente costuma manter aí o registro do horário, porque sabe do compromisso de todos, né? A gente aproveita para agradecer mais uma vez a presença e eu passo ao Francisco para fazer as considerações finais. Bem, então, gratidão a vocês, nossos palestrantes de hoje, o Henrique, o Vinícius, o complemento que a Andréa fez. São informações muito enriquecedoras nesse processo. Muito interessante essa ideia desse framework, que eu gostaria, fiquei curioso de conhecer, viu, Vinícius, no framework. Isso pode ser uma forma didática, né, da gente levar uma experiência para outras organizações. Sim. Isso que o Paulo comentou aí no Rio, eu acho que é válido a gente pensar isso a nível nacional e o Instituto Brasil Digital poder estar
capitaneando, então, esse trabalho, né, de apoio às organizações. Um grande Boa tarde a abraço. todos. Tchau, gente. Boa Nos vemos tarde. amanhã. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Um abraço. Um abraço. Até amanhã. Ah. Atente.